Glória a Deus, aleluia. Saúdo os irmãos, o povo de Deus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por esta rica e preciosa oportunidade que o Senhor me concede de vir aqui depois de algum tempo, né? Praticamente um mês, a última vez que estive aqui fazendo uma live, transmitindo uma live ao vivo, compartilhando a palavra de Deus com os meus irmãos. Mas tudo tem o seu tempo, né? A sua hora e o seu momento para acontecer. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu, isto é, na terra, né? Então tudo tem a sua hora, o tempo certo, o seu momento. Deus abençoe os irmãos aí que já começam a interagir. Sejam todos muito bem-vindos para juntos aqui adorarmos a Deus, aprendermos da palavra de Deus, aprendermos com Jesus, nosso mestre por excelência, ele que é manso e humilde de coração. Os irmãos são todos bem-vindos aqui nesta live. Fique à vontade para entrar, para interagir, para juntos aqui aprendermos com Deus, aprendermos com o Espírito Santo, nosso mestre por excelência. Nós somos apenas vasos de barro nas mãos do grande oleiro que é o Senhor. Somos apenas instrumentos que Deus, por sua bondade, nos usa para glorificar o seu nome através de nós. A alegria é nossa, mas a glória será sempre dele. E eu quero fazer das palavras do apóstolo João as minhas, quando João diz: convém que eu, João, diminua, e que ele, Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, cresça. Então, meus irmãos, meu objetivo, meu intuito aqui, sempre de comparecer ao vivo aqui e transmitir uma live, é sempre no intuito, no objetivo de edificar a fé dos irmãos, a fé da igreja, por intermédio da palavra de Deus e glorificar ao nome do Senhor. Então, nessa tarde aqui, meus irmãos, eu quero brevemente repartir uma porção da palavra de Deus aos irmãos, lembrando que Paulo diz, em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz à igreja de Roma, ele afirma categoricamente que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tanto a fé do cristão quanto a fé do não crente. O não crente recebe fé ao ser evangelizado, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo por meio da palavra, que é quem convence o homem dos seus pecados, o regenera, o leva ao arrependimento e a uma vida nova com Deus. Ele produz fé no coração do pecador, levando ele ao arrependimento e, consequentemente, ele vem aceitar a Cristo e passa a fazer parte da família da fé. Mas a fé também do cristão, a fé também do povo de Deus, a fé também da família da fé, do corpo de Cristo, da igreja, ela é alimentada, fortalecida, multiplicada e acrescentada pela palavra de Deus. E a principal e maior característica de uma verdadeira igreja, de uma igreja verdadeiramente poderosa, a principal e maior característica de uma igreja que se diz ser verdadeiramente poderosa é a fiel pregação da palavra de Deus. Esta é a maior característica e principal característica de uma verdadeira igreja, é a igreja que preza, que zela pela palavra de Deus, que é a bússola que nos levará aos céus. Na palavra de Deus encontramos tudo o que precisamos para a nossa vida. Na palavra de Deus encontramos todas as respostas a todos os nossos questionamentos. A palavra de Deus é a bússola que nos dá o norte certo e por ela chegaremos às mansões celestiais. Igreja que menospreza a palavra de Deus não é uma igreja verdadeiramente poderosa. Mas a igreja que valoriza a palavra de Deus, esta igreja com certeza é uma igreja verdadeiramente poderosa, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que triunfa, porque é uma igreja que zela pela palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui, como já disse a princípio, aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E eu quero, neste momento, aqui repartir um texto bíblico com os irmãos. Vamos ao livro do profeta conhecido como Profeta Chorão,
profeta das lágrimas, profeta Jeremias. Vamos ao capítulo de número 33. Diga-se de passagem, é uma narrativa bem conhecida, um texto conhecido dos irmãos da Igreja do Senhor, mas eu costumo dizer que a palavra de Deus é como uma fonte inesgotável que está sempre jorrando água. Água limpa, água viva, água nova, água potável. Assim eu comparo a palavra de Deus. Você pode ler diversas vezes o Salmo 23, mas se a cada uma dessas diversas vezes que você ler o Salmo 23, você estiver sob inspiração do Espírito Santo, que é o intérprete da Bíblia Sagrada, e estiver sob total dependência do Senhor Jesus, sempre vai fluir uma revelação nova deste texto ao seu coração. Sempre Deus vai lhe revelar algo novo deste texto, dessa narrativa, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é antiga e ao mesmo tempo ela é sempre atual, porque a vida que há na palavra de Deus é trazida pelo Espírito Santo que nós habita e que nos revela a sua palavra. Então aqui, Jeremias, profeta das lágrimas, capítulo de número 33, diz a Bíblia Sagrada, versículos 1 e 2. Versículos 1, 2 e 3, que nos diz assim o texto sagrado. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que a formou para a estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, segundo a tradução antiga. Mas segundo a tradução da minha Bíblia King James diz assim, versículo 3, clama a mim e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Pois bem, meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, família da fé, glória a Deus que estamos firmes, conectados com Cristo, conectados na sua presença. Eu quero aqui repartir brevemente este texto bíblico, essa porção da palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Janice, minha esposa. Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigado por entrar aqui nessa live. Eu quero aqui repartir uma palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Obrigado, meu amor. Deus é conosco, com certeza. Deus te abençoe, irmã Janice, minha esposa. Obrigado pelo incentivo. Meu amigo Miqueias Amarante, grande levita do Senhor, grande vaso, grande instrumento nas mãos de Deus. Família Amarante é uma bênção. Manassés, todos vocês são bênção nas mãos do Senhor. Tenho em grande estima, um grande carinho. E pode ter certeza que carrego vocês sempre nas minhas orações. Somos aí contemporâneos, né? Viemos de uma mesma geração, abençoada, buscando a Deus, servindo ao Senhor. E glória a Deus que estamos aí de pé, marchando como igreja militante rumo às mansões celestiais, batalhando pela salvação. Então vamos, nesta tarde aqui, aprender com Jesus, como eu sempre digo, que é manso e humilde de coração. Ele que é o nosso mestre por excelência. Sempre gosto de enfatizar isso antes das minhas pregações. Ninguém nunca falará como ele, ninguém nunca pregará como ele, ninguém jamais ensinará como ele. Pode ser um exímio teólogo, exegeta, hermeneuta, não importa. Tudo que o homem tem, tudo que o homem sabe, a sua capacidade vem de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. Nós somos apenas os ramos, nós somos apenas as varas, e nós só temos valor, serventia, utilidade, se nós estivermos ligados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos sob total dependência do Senhor, nós com certeza teremos e faremos alguma coisa. Já parafraseio aqui o Salmo 127, que nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmãos, tudo que temos, tudo que somos, tudo que realizamos, vem de Deus. É através da capacidade que o Senhor nos dá. Então, toda honra e toda glória e todo louvor a Jesus, nosso eterno e poderoso Salvador, que tem nos conduzido, tem nos guiado e nos mantido de pé,
E eu tenho certeza que nessa tarde, neste momento mais que especial, em que estamos na sua presença, foi Ele quem prometeu, dizendo que aonde se fizerem reunidos 2 ou 3, desde que estejam em seu nome, para lhe adorar, lhe glorificar, lhe exaltar e reconhecer a sua grandeza, Ele afirma dizendo que Ele estaria no meio deles. E quando Jesus está no meio, quando Jesus está presente, quando Jesus está na festa, nós sabemos que ninguém sai vazio. Ninguém é despedido com as mãos vazias. Nós sabemos que algo de diferente acontece, algo de extraordinário acontece, porque é a presença de Jesus quem faz toda a diferença em um culto. É a presença de Jesus que faz toda a diferença no momento do ensino, no momento da ministração, do louvor. É a presença de Jesus que faz toda a diferença. Então, meus irmãos, a presença de Jesus é essencial neste momento, nesta hora. Então, aqui, meus queridos irmãos, eu li aqui a palavra no livro do profeta Jeremias, profeta das lágrimas, o profeta chorão, assim popularmente conhecido no meio cristão. Jeremias, nós sabemos que ele era descendente de uma família de sacerdotes. Jeremias, ele foi chamado por Deus no capítulo 1 do seu livro, e nós sabemos que quando Deus o chama, Deus o vocaciona. Jeremias, ele vai dizer ao Senhor que ele é uma criança, que ele é apenas um menino, mas o Senhor vem encorajá-lo e dizer para ele: não temas, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, as nações te consagrei e te dei por profeta. Quando Deus chama, ele se responsabiliza. Quando Deus chama, ele capacita. Deus, da mesma forma, quando ele vai encorajar Josué, o sucessor de Moisés, aquele grande líder militar, que teve grandes conquistas, travou e venceu grandes batalhas pelo povo de Israel, um grande líder militar, sucessor de Moisés. No capítulo 1 do seu livro, Deus vai animar Josué dizendo: tem de bom ânimo, não pasme, não te espante. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Então nós vemos Deus sempre animando aquele a quem Ele chama, aquele a quem Ele escolhe. E nessa tarde, talvez você está olhando para si mesmo e está dizendo: eu não tenho condições, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas Deus está dizendo: não temas, eu te sustento, eu te animo, eu te fortaleço, eu te capacito. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza por quem Ele chama e capacita a quem Ele chama. Então ficamos descansados, meus irmãos. Eu e você somos vaso de valor nas mãos do grande oleiro, e Ele nos capacita a realizar a sua obra e cumprir o ministério que Ele colocou em nossas mãos. Na dependência dEle, chegaremos longe. Na dependência dEle, triunfaremos. Na dependência dEle, com certeza honraremos o nome dEle, por onde quer que estivermos, aonde quer que nós formos. A luz de Cristo vai resplandecer sobre nós, e o sol da justiça cada vez mais brilhará, e o nome do Senhor será glorificado. Aqui em Jeremias 33, a Bíblia diz no versículo de número 1: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no pátio da prisão, dizendo... Observe bem a expressão bíblica. Jeremias capítulo 33 inicia declarando que o profeta de Deus, quando Deus vem transmitir a ele a sua mensagem aqui no capítulo 33, ele não estava em uma situação favorável. Ele não estava em um momento favorável à sua vida. Ele não estava passeando num shopping, como nos dias de hoje, né? Fazemos e temos que fazer o nosso lazer, sair, nos distrair. Isso faz parte da vida. Jeremias, quando Deus vem transmitir esta palavra, esta mensagem a ele no capítulo 33, Jeremias não estava num momento nada favorável da sua vida. Jeremias estava numa ocasião, num momento desfavorável. Estava num momento de extrema dificuldade. Por que eu vos digo que ele não estava num momento favorável e confortável? Porque veja bem o que diz a Bíblia. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão. Jeremias estava preso. Jeremias estava no cárcere. Jeremias estava encarcerado, tal como Paulo e Silas, que na cidade de Filipe, depois de libertarem aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores, aos seus exploradores, conhecemos a narrativa bíblica,
Paulo liberta aquela jovem pelo poder de Deus que nele estava. Na cidade de Filipe, ela é convertida ao evangelho e por essa razão eles são açoitados e são presos. São jogados no cárcere e conhecemos a narrativa, eles louvam no cárcere. Perto da meia-noite, eles não começaram a louvar à meia-noite, mas eles já vinham louvando. E quando chegou perto da meia-noite, o louvor estava tão intenso, o louvor estava tão envolvente, o louvor era de coração, mesmo em meio à prisão, mesmo no meio do cárcere, mesmo com o corpo cheio dos vergões, resultado pelos açoites que eles sofreram, por na cidade de Filipe libertarem aquela moça daquele espírito de adivinhação. E a Bíblia nos diz que eles louvam a Deus perto da meia-noite, os outros presos ouviam eles louvar ao Senhor, foram contagiados e impactados pelo louvor que saía da sua boca. E a Bíblia nos diz então que Deus envia um terremoto naquela cadeia, naquela prisão, e ele rompe as prisões dos presos. Então, parafraseando aqui, meus irmãos, Jeremias, tal como Paulo e Silas na cidade de Filipe, ele estava preso, ele estava encarcerado no átrio da prisão, ele estava preso, meus irmãos. E o porquê ele estava preso? Quando foi que ele foi preso? E por quem ele foi preso? Jeremias foi preso no capítulo de número 32, o capítulo que antecede ao capítulo 33 do seu livro. Meu amigão Tiago, Deus te abençoe, Tiago, um grande abraço. Meu contemporâneo, meu amigo, uma alegria te ter por aqui também, Tiago, tu sabe do carinho, da admiração que eu tenho por ti. Tiago, um grande levita do Senhor. Que Deus te abençoe, Tiago. Obrigado, meu amigo, pela palavra de ânimo, de incentivo. Estamos aí semeando a palavra de Deus e vamos em frente. O Senhor é conosco. Eu fico feliz também de te ver bem, com a tua família, servindo ao Senhor nesse estado abençoado de Santa Catarina. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos em frente até o arrebatamento da igreja, até a trombeta tocar. Vamos ficar firme com o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesta tarde, Jeremias estava no cárcere, ele estava preso, por isso que diz na Bíblia Sagrada, em Jeremias 33, 1, pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no pátio da prisão. Jeremias foi preso no capítulo 32, pelo rei Zedequias, melhor dizendo, que era o rei de Judá, neste contexto bíblico, nesta era, neste tempo. Zedequias prendeu Jeremias por quê? No capítulo 32, se você ler do versículo 1 em diante na sua casa, pausadamente, você vai ver o motivo e a razão da prisão de Jeremias, o porquê ele foi trancado no átrio. A prisão ficava no átrio, no pátio da casa do rei. O rei Zedequias prendeu ele porque Jeremias tinha sido um instrumento usado por Deus para proferir a palavra de juízo divino sobre Judá. Jeremias profetizou dizendo que Deus enviaria os caldeus, que Deus enviaria os babilônios para, no período do rei Zedequias, punir Judá, para que os babilônios viessem na sua força e destruíssem toda a cidade de Judá. Era Deus tratando com o seu povo, era Deus executando a sua justiça e o seu juízo sobre o seu povo, porque Judá estava fora da vontade de Deus, Judá estava fora dos padrões da vontade de Deus, Judá estava na contramão da vontade de Deus. E Deus então, ele promete por intermédio da boca do profeta Jeremias que levantaria os caldeus, que levantaria os babilônios, um povo truculento. Só o rosto deles metia medo, amedrontava os seus inimigos, os seus adversários, porque os babilônios eram um povo forte, um exército truculento, um exército sanguinário. E Deus toma a boca do profeta Jeremias dizendo: eis que eu envio os babilônios sobre vós, eis que eu levanto os caldeus para punir a vós, o povo de Judá. E neste contexto, nesta época, era o rei Zedequias que estava reinando. Zedequias, então, ao ouvir Jeremias proferir a palavra de juízo divino de Deus sobre os habitantes de Judá, o rei Zedequias chega a Jeremias intimando ele: olha aqui, por que você está profetizando isso? Porque você está profetizando e está declarando que os babilônios, os caldeus virão e destruirão e arruinarão o reino do sul e destruirão a nossa cidade. Por que você está profetizando isso? Por que você está proferindo essas palavras? O rei Zedequias furioso. Então ele pega Jeremias no capítulo 32, o capítulo que antecede ao capítulo 33,
No contexto bíblico, o rei Zedequias, brabo, furioso, ele pega e tranca Jeremias na sua prisão, no cárcere, que ficava no átrio, no pátio da sua casa. E ele coloca Jeremias lá. Então aqui, por isso que a Bíblia Sagrada está nos dizendo, no versículo 1 do capítulo 33, que pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão. Depois que o rei Zedequias o prende, no capítulo 32, você vai ver a palavra que Deus transmitiu ao profeta Jeremias. Mas agora aqui Jeremias ainda permanece trancado. Jeremias ainda permanece no cárcere. Jeremias ainda está debaixo do mau tempo. Jeremias ainda se encontra numa situação desfavorável. Jeremias ainda se encontra no pátio da casa do rei Zedequias, preso por profetizar o oráculo divino aos habitantes de Judá. Por ser um profeta verdadeiro, por ser um profeta que pregava a verdade, ele foi preso por este motivo. Ele foi parar no cárcere por esta razão. Talvez você que está me ouvindo nesta hora, nesta tarde, estão tentando te prender, estão tentando te calar, estão tentando te amordaçar, estão querendo te silenciar, o teu ministério, a tua voz, a tua vida. Estão tentando te impedir de avançar, estão tentando te impedir de progredir ministerialmente, estão tentando impedir os seus sonhos de ir para frente, porque você prega a verdade, porque você é instrumento de Deus, porque você é boca de Deus, porque você fala e Deus fala através de você, porque quando você canta, os céus se movem através de você e a unção de Deus é derramada sobre as vidas que lhe ouvem. E infelizmente o levante está grande contra a tua vida. As pressões são grandes. O momento é de perseguição. O momento é de aflição. Mas eu quero dizer para você que quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Quando Deus chama, Ele peleja por aquele a quem Ele chama. Então fique tranquilo, descansa. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te elegeu foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem te deu esse ministério foi Deus. Quem te inspira é Deus. E portanto Deus se responsabiliza pela tua vida. Diante dos levantes, diante da contrariedade, diante do bombardeio que você vem sofrendo, diante do levante por parte de homens que não temem a Deus, de homens sem visão de Deus, que não entendem e não compreendem o chamado e a obra que Deus tem na tua vida e o que Deus faz através de você, estão querendo te trancar, estão querendo te trancafiar, estão querendo te amordaçar, estão querendo paralisar o teu ministério, porque eles sabem, eles têm consciência de que quando você fala, é Deus falando por intermédio de você. Deus se move através de você, Deus toca através de você, Deus cura através de você, Deus faz proezas através de você. Mas eu quero dizer para você, ainda que você esteja no cárcere, ainda que você esteja numa situação totalmente desfavorável, ainda que você esteja sendo isolado por pessoas que não entendem o teu chamado, por pessoas que não querem reconhecer o chamado que Deus tem para com a tua vida, ainda que tu esteja no cárcere, ainda que tu esteja na prisão, eu quero dizer que o grande eu sou, eu quero dizer que o Senhor, Yahvé, aquele que te chamou, que te vocacionou, que te deu o ministério, que te fez o chamado, aquele que se move através da tua vida, mesmo estando no cárcere, ele continua falando contigo, mesmo você trancafiado na prisão, ele continua falando com você. Veja bem o que diz a Bíblia, pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, estando ele ainda no cárcere, estando ele ainda preso. Jeremias foi preso não por ser um pilantra. Jeremias foi preso não por ser um enganador de crente. Jeremias estava preso por ser um profeta verdadeiro. Jeremias foi preso por ser o profeta da verdade. Jeremias foi preso porque Jeremias era um profeta ungido e havia sido levantado por Deus. Mas todo aquele a quem Deus chama, Deus se responsabiliza por ele. Homens querem te trancafiar na prisão. Homens querem impedir o teu progresso e o teu avanço ministerial, porque eles sabem que você é boca de Deus, que você é instrumento de Deus, que você foi ungido por Deus, que você foi levantado por Deus. Ei, meu irmão, talvez muitas pessoas querem estar contigo apenas no momento da bonança, apenas no momento em que você está numa situação
favorável. Muitas pessoas querem estar contigo apenas quando tu tem algo para oferecer a elas. Mas eu quero dizer a você nessa tarde que Jesus Cristo, você tendo ou não alguma coisa para oferecer, Ele tem o prazer de estar contigo. Jesus Cristo, você estando em meio a uma tempestade, Ele está contigo. Você estando na bonança ou estando em uma situação desfavorável, Jesus, o amigo mais certo das horas incertas, Ele estará sempre presente contigo na tua vida. Por isso, Jeremias, mesmo no cárcere, mesmo na prisão, olha o que Deus vem falar com ele. Versículo de número 3 no capítulo 33. Deus vai dizendo: clama a mim, Jeremias, e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Deus libera esta palavra a Jeremias quando ele estava no cárcere, quando ele estava na prisão. Deus nunca deixou de falar com Jeremias. Deus nunca deixou de ser amigo de Jeremias. Deus nunca deixou de visitar Jeremias. Deus nunca deixou de se revelar a Jeremias, mesmo ele estando no cárcere, porque Deus é fiel e ele sabia que Jeremias havia sido preso por pregar a verdade, por estar no centro da sua vontade. Todo aquele que está no centro da vontade de Deus, todo aquele que é comprometido com Deus e com a sua palavra, todo aquele que é comprometido com Deus e o seu reino, certamente será perseguido, certamente será desprezado, certamente será desdenhado, certamente será rejeitado pelos homens, pelas pessoas que não têm sensibilidade espiritual para compreender e para entender o chamado que Deus tem para contigo. Mas Deus está demonstrando aqui e deixando bem claro que Ele nunca abandonou Jeremias, que Ele estava com Jeremias no momento em que Jeremias abria sua boca e era a caneta de Deus na terra, e Deus também estava com ele quando ele estava no cárcere, quando ele havia sido preso. Eu quero dizer para ti, profeta de Deus, eu quero dizer para ti, levita de Deus, eu quero dizer para ti, instrumento do Senhor, o desejo do diabo é te trancafiar, o desejo do diabo é amordaçar tua boca, o desejo do diabo é travar você, é ver você não fazendo a obra de Deus, é ver você não cumprindo o seu chamado. Por isso ele usa muitas pessoas para te desanimar, com palavras negativas, como Tobias e Sambalate, que estavam ali para desencorajar Neemias, dizendo: ainda vindo uma raposinha, vai derrubar esse teu muro, não vale a pena estar reconstruindo essas muralhas. O inimigo sempre vai usar alguém para tentar te desanimar, porque o objetivo dele é te trancafiar, é te paralisar. Mas Deus te traz uma palavra essa tarde, no meio desta prisão que tu te encontra, no meio dessa angústia, no meio desse desprezo, no meio dessa situação desfavorável. Deus está dizendo: eu estou contigo, mas você tem que clamar. Deus está dizendo: clama a mim. Você está no meio desta prisão, você está dentro deste cárcere, mas Deus está dizendo, Ele está te oportunizando esta tarde a clamar. Esta palavra clamar significa implorar. Deus está dizendo a Jeremias: eu sei, meu filho, que está doendo, eu sei, meu filho, que está difícil o peso da cruz, eu sei, meu filho, que tu está sofrendo nesta prisão, eu sei, meu filho, que tu está aí triste nesse cárcere, mas eu te digo, meu filho Jeremias, meu servo Jeremias, meu profeta Jeremias, é hora de você clamar. Clama a mim, Jeremias. Eu sei que não é fácil clamar quando estamos na prisão, eu sei que não é fácil clamar quando estamos no cárcere, eu sei que não é fácil clamar quando as coisas não vão bem, eu sei que não é fácil clamar debaixo da perseguição, eu sei que não é fácil clamar debaixo do desprezo, eu sei que não é fácil clamar debaixo da escassez, mas Deus está dizendo: eu sei que tu está preso, meu filho, por amor à minha verdade, mas clama a mim, mesmo no meio desta prisão. Clama a mim. Eu não te abandonei nesta prisão, Jeremias, eu não te abandonei neste momento difícil da tua vida, eu sou o teu melhor amigo. Clama a mim, Jeremias, e você vai ver que eu vou te trazer resposta. Clama a mim, Jeremias, te humilha na minha presença, Jeremias, mesmo no meio desta prisão, e você vai ver que eu vou te trazer resposta, e você vai ver que eu vou te trazer a solução, e você vai ver, meu servo, a minha glória ser revelada sobre a tua vida. Ei, meu irmão, talvez tu está na prisão esta tarde. Eu não sei em qual tipo de prisão você se encontra. Pode ser a prisão do desprezo, pode ser a prisão do desdém que as pessoas estão fazendo por você e pelo seu ministério. A prisão pode ser um familiar seu que está moribundo à beira da morte e você está trancafiado dentro dessa dor. Mas Deus está dizendo que mesmo na prisão Ele está contigo. Ele esteve com José lá naquela prisão e honrou José naquela prisão. Ele esteve lá no meio daquela fornalha de fogo e livrou os seus servos que estavam lá dentro.
Ele esteve com Paulo e Silas naquela prisão e livrou Paulo e Silas da prisão. E nessa prisão ele está contigo. E ele diz: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Jeremias, tu é um grande profeta. Jeremias, tu é meu escolhido. Jeremias, eu tenho intimidade contigo. Mas eu venho te dizer, Jeremias, tem muita coisa que você ainda não sabe. Você tem muito a aprender de mim, Jeremias. Para mim e para você que está me ouvindo, você é um grande profeta. Você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas tem muito mais para nós aprendermos de Deus. Tem muito mais para Deus revelar para nós. O nosso aprendizado é incessante. O nosso aprendizado é constante. E enquanto estivermos caminhando nessa trajetória de fé, estaremos a cada dia aprendendo da parte do Senhor. Estaremos dia após dia evoluindo, aprendendo, progredindo. E é por isso que diz a Bíblia que aquele que em nós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia da sua vinda, do seu regresso, do seu retorno. Então, meus irmãos, estamos na condição de eternos aprendizes. E é o que Deus está dizendo: Jeremias, tu está aí nessa prisão, meu filho, porque tu é um profeta verdadeiro. O rei Zedequias te prendeu aí porque tu profetizou a verdade, meu filho Jeremias. Mas eu estou contigo nessa prisão. Eu estou contigo neste cárcere. Tu não vai morrer neste cárcere. Tu não vai morrer nesta prisão, Jeremias. Aí dentro deste cárcere, eu tenho algo novo a te revelar. Eu tenho mistérios para te entregar. Mesmo no meio do cárcere, meus irmãos, grave bem isto. No meio do cárcere, Deus tem visões e revelações extraordinárias para nos dar. Porque Deus, Ele está conosco nos momentos favoráveis e principalmente nos momentos desfavoráveis de nossa vida. Ezequiel, ele foi participante da segunda leva. O Reino do Sul Judá sofreu 3 cativeiros, exílios pelos babilônios. O Reino do Sul, Judá, foi exilado por 3 vezes, sofreu 3 levas. E Ezequiel estava na segunda leva. Na primeira leva, no ano 605 a.C., estavam Daniel e seus companheiros e outros habitantes de Judá. Na segunda leva, no ano 597 a.C., estava Ezequiel. E Ezequiel, meus irmãos, no capítulo 1 do seu livro, você vai ver que ele estava entre os exilados às margens do rio Quebar, rio de Babilônia. E é lá entre os exilados, é quando Ezequiel está no meio do exílio, que Deus se revela a Ezequiel às margens do rio Quebar. E ele contemplou a glória de Deus. E ele é chamado ao ministério profético no meio do exílio, no meio dos cativos. É lá que Deus vem e se revela e chama o profeta Ezequiel. E ele passa a exercer o seu ministério. Então grave bem isso que estou lhes falando essa tarde. Deus é teu amigo, não apenas nas horas boas, não apenas nos momentos favoráveis em que você se encontra, mas Deus é teu amigo principalmente nos momentos e nas horas mais frias da vida, mais desfavoráveis da vida. Jeremias estava no cárcere por ser um profeta verdadeiro, por profetizar a verdade aos habitantes de Judá. E o rei Zedequias, furioso, o colocou na prisão no pátio da sua casa. Mas Deus vai a primeira vez e fala com ele no capítulo 32 e transmite a sua mensagem. E no capítulo 33, enquanto ele ainda estava preso, Deus vem pela segunda vez falar com o profeta e demonstrando que ele não abandona o seu escolhido, mesmo em meio a uma prisão. Eu não sei que tipo de prisão tu te encontra. Como já disse aos irmãos, reforço novamente, o Senhor estava com José naquela prisão no Egito. O Senhor estava com Paulo e Silas na prisão. Enquanto eles louvavam o Senhor, Deus está conosco nos momentos principalmente desfavoráveis de nossa vida. E lá na prisão Deus disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Não é fácil clamar em meio à prisão. Não é fácil clamar enquanto estamos presos por situações e dificuldades e adversidades da vida. Mas Deus quer nos ensinar a clamar no meio da prisão, no meio do cárcere, como Paulo e Silas, cheio de açoites, cheio de vergões no seu corpo, com o corpo todo dilacerado, por na cidade de Filipe entrarem e anunciarem o evangelho de salvação e implantarem a igreja na cidade de Filipe. Foram açoitados,
Mas a Bíblia diz que mesmo açoitados naquele cárcere, o Senhor estava com eles, mandou um terremoto e eles foram soltos daquela prisão. Deus está contigo no meio deste cárcere. E Ele quer usar este cárcere que você se encontra para lhe dar experiências novas, para lhe levar a um nível de experiência mais profunda, para lhe levar a um nível de experiência mais profundo com Ele, a um grau de comunhão mais forte, mais intenso e mais profundo. Então por isso Ele diz a Jeremias, mesmo na prisão, clama a mim, Jeremias, implora a mim, Jeremias, te humilha para mim, Jeremias, mesmo no meio desta prisão, que eu estou disposto a te revelar coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Tu tem muito a aprender, Jeremias. Eu tenho muito a te ensinar, Jeremias. A tua vida é de constante aprendizado, Jeremias. Por mais que você seja um grande profeta, por mais que você seja um grande pregador, um grande levita, nunca se esqueça, Deus vem nos trazer à memória essa tarde que nós sempre estaremos aprendendo. E Ele é o nosso mestre por excelência. E Ele usa a aflição para moldar a nossa vida. Ele usa as dificuldades para nos moldar e nos tornar mais fortes e nos trazer para mais perto da sua presença. Então, meus irmãos, eu quero concluir aqui deixando essa reflexão bíblica. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar, do alto mar, na quarta vigília da noite. Sabe que hora era a quarta vigília da noite? A primeira vigília era das 18 às 21. A segunda vigília, das 21 às 0 hora. A terceira vigília, das 0 hora às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi andando por cima do mar, por volta da quarta vigília da noite, significa que às 3 horas da manhã, alta madrugada, o barco dos discípulos estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, pelos fortes ventos que eram contrários. E eles pensaram que iriam morrer. Eles pensaram que iriam sucumbir, que o barco ia virar. E eles pensaram que iriam morrer. Mas foi neste exato momento desfavorável que Jesus veio andando por cima do mar e socorreu os seus discípulos. Por quê? Ele está conosco, principalmente nos momentos desfavoráveis, nas horas frias da vida. Jesus é o amigo mais certo nas horas incertas. Então nunca se esqueça disso. Primeiro passo, no meio da prisão, no meio de situações desfavoráveis, Deus quer que nós venhamos clamar. Deus quer nos ensinar a clamar no meio da prisão, no meio do cárcere. Segundo passo, Deus tem muitas coisas a nos ensinar quando estamos no cárcere. E terceiro passo, quando estamos no cárcere, Deus demonstra que Ele jamais nos abandonou. Foi o que Ele demonstrou a Jeremias. Primeiro Ele diz, clama a mim. Ele estava no cárcere e Deus manda ele clamar. Deus quer nos ensinar a clamar, a nos humilhar e buscar a sua face no meio do cárcere, no momento desfavorável da vida. Segundo passo, Deus diz, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. No meio do cárcere, Deus quer se revelar a nós mais intensamente. E terceiro passo, Deus estava mostrando a Jeremias que mesmo no cárcere, na prisão, Ele nunca o havia abandonado. Então, meus irmãos, nesta tarde eu quero deixar essa reflexão bíblica para nós. Eu espero ter edificado a fé da igreja. Eu espero ter edificado a fé do povo de Deus com esta palavra, porque essa é a minha intenção em vir aqui, nas redes sociais, transmitir uma live ao vivo. É sempre edificar a fé da igreja por intermédio da palavra do Senhor. E quero deixar aqui uma observação importante para mim e para você, para todos nós. Os dons espirituais são muito importantes e eles têm que se manifestar no seio da igreja. E Deus está disposto a nos distribuir de ferramentas espirituais. O dom de profecia, principalmente. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, e é verdade. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui essa tarde que, sobretudo, a igreja do Senhor não é conduzida pelo dom de profecia, mas ela é conduzida pela maior das profecias, a palavra de Deus, a bússola para a nossa vida, que nos levará às mansões celestiais. Então jamais despreze a palavra de Deus, jamais rejeite a palavra de Deus, porque ela é a bússola, ela nos dá o norte certo, nela encontramos todas as respostas para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos os irmãos com esta palavra. Espero ter edificado a fé dos irmãos.
E eu quero compartilhar aqui com os irmãos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu estou com um canal no YouTube, canal @JuniorLucena9240. Este é o nome do meu canal, @JuniorLucena9240. Por bondade de Deus, a partir de hoje já fui liberado para começar a transmitir ao vivo do YouTube também. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tudo isso é resultado da bondade e da graça de Deus para com a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, irmã Cleide também, irmã Tânia Celestino. A todos os irmãos, meu amigo Tiago. Obrigado, meu amigo Tiago, Miqueias. Meus amigos, meus contemporâneos, vasos de Deus, instrumentos nas mãos do Senhor. Meu agradecimento, minha gratidão a todos vocês de coração. Muito obrigado. Eu gostaria de concluir aqui, encerrar fazendo uma oração por mim e por todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na Tua santa e poderosa presença, nos encontramos nessa tarde. A Ti pertence a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Senhor, Tu és a estrela que brilha, Tu és a pessoa mais importante de nossas vidas. Tu é o dono da igreja, Tu é o dono do céu, Tu é o único que pode nos salvar, Tu é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, por nos revelar a salvação por intermédio de Teu Filho Jesus Cristo. Mesmo não sendo merecedores, mas a Tua palavra diz que pela graça somos salvos. É o favor imerecido de Deus sobre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, por tudo que vai fazer. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado porque Tu tem nos sustentado, nos mantido de pé na terra. Com vida, com saúde, tem nos provido o alimento, tem nos provido a paz, tem nos guardado e nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu quero abençoar a cada um dos meus irmãos que humildemente adentrou aqui para interagir comigo, Senhor, e juntos aqui aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração. Abençoa cada um dos meus irmãos, seus lares, sua família. Supra a necessidade do Teu povo, da Tua igreja, seja qual for o problema, a dificuldade. 1 Pedro 5,7 diz a Bíblia que nós devemos lançar a Ti a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós lançamos a Ti agora o que anseia o nosso coração. Colocamos nas Tuas mãos os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque sabemos que Tu tem cuidado de nós. E nós sabemos que Tu tem todo o poder em Tuas mãos para nos socorrer esta tarde, para solucionar o nosso problema. Ó Deus, fortalece aquele que está fraco, anima aquele que está desanimado, levanta aquele que está caído, vai de encontro àquele que está no leito de hospital agora desenganado pela medicina, condenado pelos médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor faz o que o médico da terra não pode fazer. O Senhor toca onde o médico da terra não toca. Opera milagres, ó Deus. Visita esta pessoa nesse hospital, neste leito. Revela-te a ele, ó Deus. Opera sinais, prodígios e maravilhas. Vai de encontro a este homem que está preso nos vícios agora. Liberta, transforma, Senhor. É o Teu Espírito quem regenera. É o Teu Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, Tua é a honra e a glória e o louvor. Pelos séculos dos séculos, nos despedimos desta live, deste momento, mas não da Tua presença, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Não retira de nós o Teu Espírito Santo. Fica conosco hoje e sempre, em um nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado, meus irmãos, pelo incentivo, pelo apoio. Um grande abraço. Ore por nós, em nome de Jesus. Muito obrigado.